Então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Magazine AFL. Esta edição é a número 10 desta época desportiva e hoje vamos falar um bocadinho sobre aquilo que está a passar nos campeonatos distritais de futsal de escalão séniores, tanto masculinos como femininos, e para isso temos os nossos convidados, começam a ser já habituais neste tipo de magazines. À minha esquerda, o Paulo Rosa, o normal comentador dos jogos da AFL TV. E aqui à minha direita, a Beatriz Machado, que também já é uma habitué aqui nestes programas, onde se fala do estado atual das equipas, da forma desportiva que cada uma das equipas que estão a disputar os tais campeonatos distritais estão a ter até o momento. De referir aqui uma situação, este programa está a ser gravado quarta-feira, dia 18, e os senhores seguidores da AFL TV vão vê-lo só no dia 30. Portanto, as classificações que nós vamos aqui abordar são referentes a esta data e não a de dia 30, isto porque no próximo fim de semana ainda vai haver aqui jogos que vão servir de acerto de calendário e que podem, obviamente, modificar estas classificações. Portanto, fica aqui esta nota de rodapé, portanto, não levem a mal se no dia 30 já haver aqui algumas alterações, não serão muito significativas, mas que poderão acontecer. Vamos então falar um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer nos nossos campeonatos distritais. Vamos começar com a segunda divisão Série 1, onde nesta altura a classificação é a seguinte: o Forte Casa tem 22 pontos, é o primeiro classificado. O segundo é o Alenquer Real, 19 pontos. Depois temos o Montagraço com 18, o Bucelenses com 16, o Mucifalense com 15, o Castanheira com 14, o Sacavenense com 14, o Jardim da Amoreira B com 13, Sporting Torres com 7, Arranhó com 6, a Casa do Benfica de Torres Vedras com 1 ponto e a Casa do Benfica de Castanheira com 0 pontos. Paulo, temos aqui uma particular situação nesta Série 1. E antes de mais, referir uma coisa. Esta segunda divisão este ano são 3 séries. Vai haver uma segunda fase. Essa segunda fase vai ser constituída pelos 2 primeiros classificados de cada uma das séries. E depois teremos um segundo apuramento, onde estarão envolvidos os terceiros e quartos classificados. E porquê este segundo apuramento? Porque este ano houve uma regra que alterou, que tem a ver com as possíveis vagas na primeira divisão. Vou dar um exemplo. Se porventura não descer nenhuma equipa dos nacionais para a distrital e será a equipa melhor classificada, neste caso a terceira classificada da segunda divisão, que depois subirá. E assim sucessivamente. No caso de haver desistências, no caso de haver alguns impedimentos, portanto, serão sempre as equipas da segunda divisão as melhores classificadas que subirão e não, como acontecia até aqui, que se mantinham as equipas da primeira divisão. Portanto, daí esta necessidade também de haver este segundo apuramento, que faz todo o sentido, porque nunca se sabe o futuro, e portanto fica então salvaguardada esta situação. Dizer o Paulo, temos então aqui nesta Série 1 o Forte Casa com 22 pontos, só tem um empate, mas eu dizia-te que isto é provar que estas séries, aliás, isto é transversal às 3 séries. Apesar de termos aqui uma equipa que até já está com algum destaque a nível de pontos, tem esta particularidade. Por exemplo, empatou com o CDGA, portanto com o Jardim da Amoreira, equipa B, que está em 8º lugar, empatou a 4-4, e depois venceu por apenas um golo contra os Bucelenses, que são os quartos, e o Sacavenense, que é o 7º. Isto obviamente que logo aqui à cabeça e à partida se percebe que é fácil as equipas que estão em primeiro lugar perderem pontos com as que estão mais abaixo, o que também prova a competitividade desta segunda divisão. Sim, boa noite, David. Esta série das 3 da segunda divisão parece-me também a mais equilibrada. Se virmos aqui entre o primeiro e o 8º classificado, estão 9 pontos de diferença. Portanto, o Forte da Casa está em primeiro, mas com uma diferença de 3 pontos para o Alenquer. Portanto, eu acho que aqui ainda está tudo em aberto. Pelos 2 primeiros lugares vai haver aqui 4, 5 equipas a tentar lutar pelo segundo lugar de apuramento e pronto, lá em baixo as equipas da Casa do Benfica não estão assim muito bem, mas a partir do 8º para cima o equilíbrio é a nota dominante. António, aqui uma particular também atenção é que o Forte Casa tem 8 jogos apenas, portanto tem 7 vitórias e 1 empate, falta-lhe um jogo, relativamente por exemplo ao Alenquer. Relativamente também a esta miscelânea de equipas que estão aqui entre o segundo e o 8º lugar, como tu dizes, também há um grande equilíbrio nos resultados e era isso que eu estava a te dizer. Prova não só esta competitividade, e nós temos assistido a alguns jogos da segunda divisão que provam isso mesmo, como também o facto de todas elas poderem ainda tentar o tal apuramento que tu falaste
isto vamos ter uma segunda volta bastante renhida. Pelo menos, se tivermos em atenção aquilo que foi feito até agora. Sim, mantendo-se o que vimos nesta primeira fase, nesta primeira volta, vamos ter uma segunda volta muito interessante e muito intensa. E é o que tu dizes. As equipas hoje em dia podem perfeitamente ir roubar pontos à casa dos primeiros classificados, perder pontos em casa quando não se espera. Portanto, isto é mesmo esperar até ao fim para ver quem é que passa à segunda fase. Muito bem, vamos então passar à segunda, à série 2, que temos o Vargense em primeiro lugar com 27 pontos, 9 jogos, 9 vitórias. Os Salesianos de Lisboa A com 19 pontos, também com 9 jogos. Depois o Santo António de Lisboa com 19 pontos, o Valejas com 19, a Academia de Johnson com 13, os Salesianos de Estoril com 12, o Estoril com 11, Unidos Caxienses com 11, BA United com 10, Tugeira B com 5, Atibá com 4 e 18 de Maio com 1. Estava a dizer que esta era a série... É a série 3, mas peço... podemos ir já para esta. Sim, estamos já agora, porque eu saltei aqui da série 1 para a série 3, mas pronto, já que estamos na série 3, vamos falar na série 3, que também tem aqui uma particular situação, é que o Vargense, que tem 9 jogos e 9 vitórias, tem resultados, tem vitórias por apenas um gol. Por exemplo, contra o Estoril, e o Estoril está no 7º lugar, ganhou apenas por 0-1, portanto jogou fora e ganhou. Contra o Tugeira B, que está em 10º lugar e venceu por 3-4. E contra os Salesianos A, em casa, pronto, aqui é obviamente um resultado aí mais normal, porque os Salesianos estão em 2º lugar, mas também ganhou por 2-1. Mais uma vez, aqui se nota também esta enorme competitividade, porque apesar de ter 9 vitórias, mas de repente estas 9 vitórias poderiam se ter transformado, por exemplo, em 2 empates. Mais uma vez também aqui se prova que os últimos conseguem tirar pontos aos primeiros. Sim, esta série, apesar de nível de pontos não estar tão equilibrada como a primeira série, porque aqui o Vargense já tem uma diferença considerável para o segundo classificado, e mesmo aí depois entre o segundo e o terceiro é que a coisa já está mais equilibrada, mas se vimos a diferença de golos das equipas todas, não há uma grande diferença entre os golos marcados e os golos sofridos. Portanto, isto nota que há um grande equilíbrio nos jogos, e é como tu dizias, qualquer resultado pode cair para um lado ou para o outro. O Vargense tem sido mais competente, mas veremos como é que se consegue manter esta regularidade na segunda volta, porque para já está bem avançado. O Vargense tem os tais 27 pontos, portanto já lidera com 8 pontos de avanço, mas depois aqui o segundo, o terceiro, o quarto, provavelmente até ao quinto, sexto, talvez o sétimo, mesmo o sétimo classificado, aqui na luta pelo segundo lugar, e com uma particular situação. Esta é uma série, para já esta é a série que menos golos tem que os clubes e que os jogos têm proporcionado. Por exemplo, o Vargense tem apenas, entre aspas, obviamente. Isto, quando eu digo apenas, é comparativamente com as outras séries, obviamente. Mas dizia, eu tenho 32 golos marcados, mas tem, depois, a melhor defesa das 3 séries. Tem apenas 11 golos sofridos. Portanto, aqui ainda se nota mais o equilíbrio dos jogos, e se nós formos ver os resultados de outras equipas que estão também aqui no topo da classificação, mais uma vez prova que os últimos conseguem tirar pontos aos primeiros, são sempre jogos muito emotivos, é muito raro haver goleadas. Carrego mais uma vez nesta tecla, muita competitividade, muito equilíbrio e, portanto, mais uma vez também aqui se espera uma segunda volta cheia de peripécias e de, provavelmente, aquilo que nós estamos aqui a ver na classificação, se a gente tiver cá no final da época, isto poderá estar tudo alterado. Sim, aqui do segundo até ao sétimo a diferença já é muito curta, e atenção que o Estoril, à data em que nós estamos a gravar este magazine, tem um jogo a menos, portanto, em caso de vitória desse jogo, salta para o 5º lugar e fica ali a 5 pontos do lugar de apuramento direto. Portanto, isto continua também aqui tudo em aberto ali entre o segundo e o sétimo classificado, tudo pode acontecer. E acho que as coisas podem ainda virar muito até ao fim desta fase. E também o BA United, porque tendo um jogo a menos, se vencer fica com 13 e mais uma equipa a entrar na luta para a classificação, neste caso para a qualificação para o grupo do apuramento campeão e depois também para o segundo apuramento, que poderá ter também alguma importância. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás e vamos aqui falar na série 1 outra vez. Isto porque por causa relativamente aos golos. Nós tínhamos falado nos 30 e poucos golos que o Vargense, que era a equipa que liderava,
tinha marcado, por exemplo, o Forte Acaso já vai com 42, mas em vez de ter os 11 feridos, tem 21 golos feridos. O que também, enfim, partindo do pressuposto que estas equipas poderão até disputar, ambas as equipas, por exemplo, os apuramentos de campeão, isto quer que vamos ter uma equipa que marca muitos golos, mas que sofre também alguns, e do outro lado, uma equipa que não marca assim tantos golos, mas também sofre muito poucos golos. O que vai dar mais uma grande, ou pelo menos prevê-se claramente que seja uma grande fase de apuramento de campeão. Sim, partindo do princípio que estas equipas confirmam esta superioridade inicial e que chegam a essa fase de apuramento, eu creio que vamos ter aqui jogos muito interessantes de seguir e ao nível daquilo que tivemos o ano passado, ou talvez ainda melhor. Acho que vamos ter aqui jogos que vai valer mesmo muito a pena assistir. Muito bem, vamos então passar à série 2, e esta série é uma série com particular interesse. Isto porquê? Porque temos duas equipas que ainda não têm derrotas. O Estrela e os Amigos da Luz. Depois temos uma outra equipa, que é o Rossão, que apenas tem uma derrota, exatamente com o líder Estrela, que perdeu por 6-0. E há aqui, esta série assim, tem aqui um fosso já considerável entre o quarto e o quinto, já tem aqui 6 pontos, bem que o Casal do Rato tem menos um jogo, mas pronto, há aqui um particular interesse nesta luta a 2 entre o Estrela e os Amigos da Luz, com uma particular diferença. O Estrela tem 39 golos marcados e 14 sofridos, os Amigos da Luz têm 51 golos marcados, é o melhor ataque de todas as séries, 12 golos sofridos. Mas antes disso, vamos passar à classificação geral desta série, que tem o Estrela com 27 pontos, os Amigos da Luz com 24, e 24 porque tem menos um jogo, o Rossão 24 pontos, é o terceiro classificado, depois temos o Miracintra com 18 pontos, o Casal do Rato com 12 pontos, menos um jogo, o Alfornelos 11 pontos, mas também menos um jogo, Portela 8 pontos, o Valgrande 8 pontos, mas menos um jogo, São Brás também com menos um jogo, 5 pontos, os Salesianos de Lisboa B 4 pontos, menos um jogo, o Joma também tem menos um jogo, 3 pontos, e o Patameiras também com menos um jogo tem 1 ponto. Mas dizia eu, esta série tem estas duas equipas, estas 3 equipas claramente a destacarem-se relativamente às outras todas, com a particular curiosidade de, na próxima jornada, irmos ter um Estrela Amigos da Luz. Será no dia 11 de janeiro, às 20h15, no pavilhão onde a equipa do Estrela joga, que está o semear a Costa Pinto, mas não deverá ser lá, deverá ser no Rita Borralho. Pelo menos os últimos jogos do Estrela têm sido nesse pavilhão, portanto logo veremos, mas certamente será aqui um jogo, um grande jogo. A gente já vai falar neste jogo, vamos falar então na tabela classificativa. Paulo, o Estrela, Amigos da Luz, Rossão, claramente a destacar-se, mas depois temos uma luta muito interessante nos lugares abaixo. Sim. Até porque temos esta situação dos jogos em atraso, né, que poderão eventualmente puxar algumas equipas para cima. Sim, esta série tem aqui 3, 4 jogos ainda por realizar. Em relação ao Estrela, o Estrela nasce o Estrela juntou-se este ano numa parceria com o Damaia Futsal. O ano passado nós tivemos a possibilidade de comentar um jogo do Damaia e falávamos com o presidente do clube, e a equipa na época passada não estava a corresponder àquelas expectativas que a direção tinha para essa época. Este ano parece que esta parceria fez muito bem ao Damaia, o Estrela com um nome incontestável no desporto nacional, e acho que o Estrela aparece aqui muito forte e possivelmente será um dos grandes candidatos a vencer esta divisão. Os Amigos da Luz, nós tivemos também já a oportunidade desta época de assistir a um jogo e comentar um jogo lá no pavilhão. O ambiente foi espetacular. É algo que estas transmissões da AFL TV trazem, porque não só as pessoas têm muito interesse em ver em direto ou rever os jogos, mas leva muitas pessoas ao pavilhão no dia do jogo. E o jogo tinha muitos miúdos, é um domingo à noite, tinha muita juventude a assistir, um ambiente fantástico ali no bairro, e eu acho que é uma série muito interessante de seguir. O Rossão vem logo a seguir, também com muitos golos marcados. Os Amigos da Luz têm um número impressionante de 51, mas o Rossão só tem menos 3 golos. Portanto, esta série promete mesmo aqui, eu creio que dificilmente escapará a estas 3 equipas os lugares da frente, e possivelmente aqui um terceiro lugar a conseguir entrar nessa situação que tu nos dizias anteriormente. Mas acho que esta série vai, e esse jogo que vamos falar mais à frente, trará aqui muito, muito interesse. Havendo um candidato, o que é que tu achas? Estrela ou Amigos da Luz? Se tivesse que fazer um vaticínio, eu vou dar aqui uns dados que poderão te ajudar a fazer
essa tua análise. Por exemplo, o Estrela venceu apenas por um golo o Joma, fora de casa, e os Salesianos B também fora de casa. O Joma é a equipa que está nesta altura em 11º lugar e os Salesianos B em 10º. Portanto, o que prova alguma dificuldade da equipa de Estrela em alguns jogos, curiosamente com equipas que estão abaixo da meio da tabela. Mas, por sua vez, os Amigos da Luz, o pior resultado que tem conseguido foi uma vitória sobre o Patameiras por 5-3 em casa e por 3-1 com o Valgrande. Portanto, e ainda por cima, com esta grande diferença de golos, estamos a falar de 51-12 para os Amigos da Luz e 39-14 para o Estrela, sendo o jogo na casa do Estrela, vai haver um grande equilíbrio, mas se tivesses que dar algum favoritismo, davas a quem? Eu daria mesmo aos Amigos da Luz. Pelo que eu já vi das duas equipas este ano, são duas equipas muito fortes, mas acho que os Amigos da Luz estão muito mais soltos. É uma equipa que tem muita alegria a jogar e eu creio que, a ter que apostar, apostaria nos Amigos da Luz, mas vai ser um jogo muito equilibrado. Muito bem. Falando aqui nas equipas abaixo do Amigos da Luz, portanto, o Rossão claramente poderá destacar-se aqui no tal terceiro lugar, sendo que o ponto de referência que nós temos aqui o Rossão perdeu 6-0 com o Estrela e vai jogar no dia 19 com os Amigos da Luz. Isto vai ser um derby de uma vila, não é? Os Amigos da Luz com o Rossão. Deve ser um jogo fantástico ali com um ambiente brutal. Deverá ser ali no pavilhão dos Lois, quase de certeza absoluta. Pronto, mas aqui certamente algum favoritismo dos Amigos da Luz, por jogar em casa, se bem que jogam as duas equipas em casa praticamente, mas pronto, dado o histórico dos Amigos da Luz, possivelmente será a equipa que será também a favorita. Aliás, se tu dizes que o Estrela é a favorita, contra o Rossão muito mais. Sim, também penso que sim. Creio que os Amigos da Luz são, até a ver, parecem uma equipa mais forte desta série. Depois, cá por baixo, vai haver uma luta, digo eu, o Rossão talvez destaque no terceiro lugar, e depois para o quarto, para o tal apuramento do segundo apuramento, vai ser mais complicado, né? Vai aqui haver uma luta mais equilibrada. Sim, são equipas que têm números muito parecidos, muito semelhantes ali as duas, três equipas abaixo do Rossão, e aí sim parece-me que haverá mais equilíbrio até a final. Muito bem, vamos passar ao feminino, sem antes dar aqui duas notas. A primeira é que nós vamos, obviamente, em 2025 continuar a transmitir jogos de futsal e também de futebol, obviamente, e de destacar nesta nova época desportiva, a novidade que é o Magazine Golos da Jornada, um trabalho fantástico feito pelo Marco, que tem tido um sucesso enorme, em que dá praticamente os golos todos das divisões séniores do futebol, tanto feminino, futebol e futsal, tanto feminino como masculino, neste caso feminino no futsal, e que, portanto, continuem a ver, continuem a acompanhar, tem tido um número de visualizações brutal, é um trabalho fantástico e que também só é possível porque são os próprios clubes que nos fornecem as imagens. E, portanto, o nosso sincero agradecimento aos clubes que aderiram a esta causa, este novo formato que nós temos, que é um formato que tem tido muito sucesso e que esperemos que continuem a ter, e portanto para isso contamos não só com quem vê, como também quem joga e quem filma, porque obviamente é essencial, sem esse apoio não nada disto era possível. Portanto fica aqui esta nota, e vamos então passar aqui ao feminino, onde temos aqui a Beatriz. A Beatriz tem uma vantagem, tem a vantagem de ser jogadora e agora é árbitra. Portanto, ainda merece aqui mais respeito ainda, mas não, enfim, mas outro tipo de abordagem também, a gente já vamos falar um bocadinho sobre isso também, óbvio. Mas pronto, dizia eu, ela é jogadora do Catugelense, é porque o Catugelense não correu assim muito bem esta primeira fase, não é? Mas pronto, vamos desde já passar à classificação, e aqui temos claramente uma equipa em destaque, é óbvio, que é o Torriense, tem 12 jogos, 12 vitórias, 95 golos marcados, 3 golos sofridos. É realmente números astronómicos. Depois os Caxienses, uma boa surpresa para quem viu a época passada, mas para quem acompanha o futsal feminino não é assim tanta surpresa, porque até tiveram uns reforços que fortaleceram a equipa e, portanto, a consequência é isto. O segundo lugar tem, ou melhor, esta classificação é uma classificação final da primeira fase. Portanto, é uma classificação que a primeira fase já acabou, e depois já vamos falar um bocadinho da segunda fase, mas relativamente a esta primeira fase, portanto, o Torriense com 36 pontos, os Caxienses com 25, os Dragões de Futsal com 23,
uma equipa que também começou não muito bem, mas depois veio por aí acima em crescendo e que também conseguiu apurar-se para esta fase de apuramento de campeão. Depois os paulenses com 23, os paulenses que entretanto já mudaram de treinador, Portela 22, Arneiros 20, os Lombos com 19, é a sétima classificada, depois o Miracintra 17, 3 de Agosto 15, Tires 12, Catujalense 8, Alenquer Real 4 e o Quezac, que estreou esta época no futsal feminino com 0 pontos e com a particularidade de não ter ainda marcado nenhum golo, mas já o fez nesta segunda fase, portanto já teve o prazer de saber o gosto que é de marcar golos. Bia, relativamente a esta primeira fase, uma equipa aqui claramente destaque, né? O Torriense. Aliás, o Torriense só não está nos nacionais porque regulamentarmente não cumpriu os pressupostos, porque claramente era uma equipa que já poderia estar a disputar a segunda divisão nacional, não estando aqui no distrital, claramente superior a todas as outras. Sim, o Torriense, tal como a época passada, conseguiu-se destacar mais uma vez. Este ano ainda se reforçaram, na minha opinião, ainda mais. E acho que esses reforços fizeram a diferença, trouxeram ainda mais golos. Os resultados do Torriense eram sempre acima dos 10, andava ali, se não fosse acima dos 10 era perto e portanto não, para mim não me surpreende, acho que a qualquer outra jogadora do nosso campeonato também não. É uma equipa que tem muita qualidade, investiu bem o ano passado, este ano voltou a investir. E acredito que este ano sim consiga subir ao Nacional, tem andado a trabalhar nisso e portanto irão ter a sua recompensa esta época. Obi, tu que és jogadora e tu já tiveste também do lado onde está o Torrense, ou seja, jogar numa equipa como o Sporting que também tinha resultados por vezes desnivelados a favor, neste caso. Como é que achas que um treinador consegue motivar uma equipa quando essa equipa já sabe que vai ganhar por muito? É criar outro tipo de objetivos? Sim, obviamente que acredito neste caso que tenham estipulado objetivos no início da época. Um deles obviamente seria o primeiro lugar da primeira fase, mas também há que ter a consciência, e tal como acontece no masculino também acontece no feminino, que há equipas que estando em baixo na tabela facilmente conseguem roubar pontos ao primeiro lugar. E não vamos muito longe. O Caxias perdeu só, e digo só, porque o Torriense lá está, tem dado sempre resultados muito, muito volumados, perdeu só 3-1 e poderia facilmente ter empatado esse jogo. E portanto acredito que o treinador tenha que definir alguns objetivos. Não é tão fácil quando se calhar jogam com equipas que sabem que, olhando para a tabela e mesmo para os resultados anteriores, têm vindo sempre a perder, mas acredito que elas também têm uma mentalidade que têm que entrar sempre dentro de campo a achar que o jogo não está a ganho. E acredito que possa ir muito por aí. Aquele objetivo de não sofrer gols também deve ser outro, não é? Sim, também claro. aqueles normais objetivos que se faz quando uma equipa é teoricamente muito superior às outras. Só para dar aqui um exemplo, a última jornada da primeira fase, o Torriense venceu por 17-0 o Alenquer. Portanto, daqui se nota esta enorme discrepância entre aquilo que é o Torriense e as outras equipas. Bia, tu que jogaste contra estas equipas todas, o que é que destaque é que tu tens, para além do Torriense, qual é o destaque que tu dás a estas restantes 12 equipas? O nosso campeonato mudou muito em relação à época passada. Tivemos a inclusão de novas equipas, dos Lombos que veio do Nacional, o Tires, tivemos também os Paulenses que também vieram, e todas elas acho que trouxeram ainda mais qualidade ao nosso campeonato. Aquilo que eu achei enquanto jogadora do Catejal foi que todos os jogos foram muito difíceis. Consigo destacar algumas equipas. Lembro-me, pronto, o Torrense, não vale a pena falar delas. Os Dragões é uma equipa que é muito difícil ganhar, porque é uma equipa que tem muita raça, tem muita garra nos seus jogos e é difícil e é frustrante ao mesmo tempo, mas é uma equipa que é muito, muito aguerrida dentro de campo e obviamente torna sempre mais difícil de quem está do outro lado. Lembro-me também
Por exemplo, dos Caxienses, o que é que tu, relativamente à época passada, o que é que tu, qual é esta diferença para... Se bem que os Caxienses ano passado também não ficaram mal classificados, atenção. Sim. Não ficaram nada mal classificados, mas esta evolução qualitativa deve-se a quê? Também aos reforços que eles têm tido, ou neste caso que eles tiveram. Sim, acredito que sim. Todos os reforços que as equipas têm, acredito que sejam sempre a pensar num objetivo melhor. E efetivamente o Caxiense está a praticar um melhor futsal que o ano passado. Connosco, lembro-me que nós perdemos, creio que foi 6-2, se não estou em erro. E portanto é uma equipa que tem muito mais qualidade. Mesmo o jogo em si jogado é muito mais bonito que o ano passado. Portanto, é uma equipa que também surpreendeu muito e obviamente também é difícil de ganhar pontos contra esta equipa. Pelo lado inverso, tens alguma equipa que destaques por pensares que ia dar mais do que aquilo que está a dar? Ahm, Obviamente que há aqui logo aqui um nome, que é um nome, enfim, que é Quinta dos Lombos, que é um histórico do futsal feminino Sim. nacional. Vê-lo a meio da tabela, numa classificação distrital, obviamente que à primeira vista pode parecer estranho. E, portanto, o que é que tu achas disto? Os Lombos efetivamente têm um nome muito grande no futsal feminino, no entanto, os Lombos também perderam, na minha opinião, as melhores jogadoras da equipa. E portanto, logo aí perdemos uma grande base. E depois os reforços que têm são meninas ainda muito jovens, muito. É um projeto que está a ser novamente Sim, relançado sim, exato. à espera do amadurecimento das atletas. Sim, acredito que os Lombos agora têm um trabalho muito maior de voltar aos patamares onde já estiveram. Na minha opinião, tem um trabalho ainda muito difícil, um caminho muito longo a percorrer, mas acredito que conseguirão lá chegar se reforçarem das melhores formas. E o 3 de agosto, o que é que tu achas? Relativamente à época passada, um bocadinho mais abaixo, Uhum. perderam um treinador, aquilo é a referência do Marco, também provavelmente teve alguma influência. Sim. O que é que tu achas? Vamos ter uma segunda fase diferente ou o 3 de agosto vai continuar neste patamar? Honestamente, acho que vai continuar. Eu já joguei com o 3 de agosto nesta segunda fase. A minha equipa teve o jogo todo por cima. Perdemos 2-1 por uma questão de azar, em que há uma jogadora honesta que marca um autogolo num remate. Mas o 3 de agosto efetivamente perdeu, na minha opinião, muita qualidade em relação à época passada. E acredito que nesta segunda fase não vai surpreender muito mais do que aquilo que já fez até o momento. Muito bem, vamos agora analisar um bocadinho aqui desta segunda fase. Já tivemos uma jornada, vamos relembrar que este programa está a ser gravado dia 18. Neste fim de semana vamos ter jogos, aliás o Bia vai jogar, mas de qualquer maneira já houve uma jornada tanto da fase de apuramento de campeão como do segundo apuramento, e os resultados foram Paulenses 3, Unidos Caxienses 1, Torrense 10, Dragões 1, Portela 0, Arneiros 1, e estamos a falar obviamente do apuramento de campeão. No segundo apuramento tivemos o tal Catujalense 1, 3 de agosto 2, o tal jogo que aqui a Bia referiu. Depois o Tires venceu 3-1 o Quesac que marcou o primeiro gol da época neste fim de semana. O jogo entre o Alenquer e o Quinta dos Lombos foi adiado para dia 7. De referir que, tanto na fase de apuramento de campeão como no segundo apuramento, as equipas não começam com 0 pontos, começam com metade dos pontos e por isso é que, nesta altura, já há aqui uma diferença pontual significativa. O Torriense com 21 pontos, resultado dos 18 pontos que trouxe da primeira fase, mais os 3 da vitória, tem 21 pontos. Os Paulenses com 15, os Arneiros com 13, os Caxienses também com 13, os Dragões de Futsal com 12 e o Portela 11. Em termos regulamentares, o que diz o regulamento de provas da Federação é que só o Torriense, ou melhor, só a primeira equipa, o campeão distrital, é que vai à Taça Nacional, mas normalmente Lisboa mete um segundo clube, o que faz com que seja muito importante este segundo lugar. Temos nesta altura Paulense, e partindo do pressuposto que o Torriense vai vencer, Sim, sim, acredito que sim. É o mais provável, mas depois temos Paulenses, Jarneiros, Caxienses e Dragões de Futsal, e mesmo o Portela, pronto, aqui separados por 4 pontos, o que vai provocar aqui uma segunda fase brutal para apurar o eventual segundo representante de Lisboa na Taça Nacional. O que é que tu achas, Sofia? Destas equipas, se tivesses que apostar em alguém, apostavas em quem? Temos os Paulenses, os Arneiros, os Caxienses, os Dragões de Futsal e o Portela. Seria difícil, até porque estas equipas têm sido um bocado inconstantes. Por exemplo, o Caxienses perdeu 3-1 com os Paulenses, eu empatei 3-3 com os Paulenses.
Portanto, se vamos a ver aqui um bocado, Aliás, tem sido... e se nós tivermos como referência esta primeira jornada, pronto, tirando obviamente o Torriense que está noutro patamar, venceu 10-1, os outros dois resultados foram extremamente equilibrados, 3-1 e 0-1. Portanto, esta luta pelo segundo lugar vai ser mesmo muito quentinha. Sim, vai ser. Eu acredito que poderá estar ali na disputa os Arneiros, os Paulenses e o Caxiense. Os Dragões vai depender um bocado. Eu retiro um bocado o Portela da equação, embora estejam a 4 pontos, não acredito que o Portela vá conseguir chegar ao segundo lugar. Portanto, depois tem essas 4 equipas que eu aposto mais num Caxiense, num Paulense e nos Arneiros. Muito bem. No segundo apuramento temos o 3 de agosto, a Quinta de Lombos, os Tires, o Miracintra, o Catugelense, o Alenquer e o Casaque. Obviamente que aqui não há o interesse classificativo, portanto há que certamente outro tipo de objetivos. Provavelmente os treinadores e as treinadoras poderão já aproveitar esta segunda fase para preparar a próxima época. Por exemplo, vocês no Catugelense já estão a aproveitar isto para preparar a próxima época ou continuam numa onda de tentar evoluir a equipa? Os dois. No entanto, os 2 primeiros lugares vão depois ao torneio extraordinário. Se existir, irão os 2 primeiros lugares vão ao torneio extraordinário juntamente com os 2 primeiros do apuramento de campeão. Portanto, não desistimos totalmente do campeonato, porque temos esse objetivo, e também já um bocadinho com os olhos na taça da AFL, que se irá realizar em março, e portanto é continuar a trabalhar até lá, continuar a trabalhar no campeonato para podermos ir ao torneio extraordinário e para a taça de Lisboa, e também para conseguir ter bons resultados, que também é importante, e precisamos, pelo menos o Cachal precisa. A taça AFL, que este ano vai começar mais tarde, exatamente também porque há necessidade de se chegar ao fim destes campeonatos, porque isto, a taça nacional começa logo ali no início do ano, ali em meados, penso que é logo no primeiro fim de semana de março, não estou enganado, e portanto estes campeonatos têm que acabar, e já não havia calendário para ter a taça, e portanto optou-se bem, penso eu, para a taça para março, penso que é em março, não é? É, no início. Exatamente. Pronto. Relativamente então aqui à fase de apuramento, do segundo apuramento, destas equipas todas, que é que tu apostavas? Apostavas no Catugelense, quase que aposto. Apostava, claro, tem que acreditar não só em mim, mas também nas minhas colegas. Não, quando é que amanhã tens treino? Amanhã tenho treino. Então, mas como isto só vai para lá no dia 30, se calhar no dia 31, à partida estou a descansar. Pronto, então a tua treinadora, se tu não dissesses que acreditavas na tua equipa, não dizer não, não é? Se calhar já não era convocada, não sabe? Portanto, aqui apostas no Catugelense e mais. O que é que tu achas? Vamos apontar para os 2 primeiros lugares. Nesta altura temos o 3 de agosto, mas pronto, isto também é por uma questão dos pontos que foram conquistados na primeira fase, porque aqui também é metade dos pontos. Está tudo muito equilibrado. 3 de agosto 11 pontos, Quinta dos Lombos 10, Tires 9, Miracintra 9, Catugelense 4, Alenquer 2 e o Casaque 0. Digamos que talvez aqui eu vou pôr também o Catugelense aqui no meio aqui desta luta, mas não vai ser fácil. Não. Até porque já partem com estes pontos todos atrás. Sim. Sim, não vai ser fácil. Eu acho que nós todas temos consciência disso. Eu se calhar acreditaria que ali na luta pelos 2 primeiros estarão as equipas que neste momento estão lá mais perto, portanto a Quinta dos Lombos, o Tires, o Miracintra. Não acredito que o 3 de agosto honestamente vá conseguir, posso estar redondamente enganada, mas não acredito. Acredito mais nestas 3 equipas que conseguirão mais facilmente obter estes 2 primeiros lugares. Muito bem, nós já vamos aqui voltar à conversa com a Bia, mas depois não tem tanto a ver com os campeonatos, mas noutra situação, mas já lá voltamos. Paulo, vamos então agora aqui à nossa primeira divisão, uma primeira divisão que está bastante equilibrada. Temos o Manjoeira com 35 pontos, 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 1 derrota apenas. O Carregado com 30 pontos, o Grob em terceiro lugar com 29, o 3 de agosto com 28, o Académico de Esportes com 23, o Futsal Oeiras com 22, o Bragança com 21, o Tugeira 21 também, Oriental RC é o nono com 19, Fonsecas e Calçada com 18, Novos Talentos com 18, Jardim da Amoreira A com 17, Académico de Ciências com 13, Infantado com 5, Torre Laranja com 3 e o Aldeia Grandense com menos 1. E isto menos 1 é o quê? Tem a ver com a falta de comparência que o Aldeia Grandense fez no jogo que iria disputar em casa com os Novos Talentos. Foi, portanto, não compareceu, foi decretada a derrota e a consequente retirada de 3 pontos, portanto, e daí aparecer menos 1, porque teriam 2, que eram correspondentes aos 2 empates que obtiveram, mas com esta penalização administrativa
passam a -1. De referir que esta primeira divisão é disputada a uma só fase, mas descem duas equipas, mas poderão descer mais. Isto porquê? Vamos imaginar que descem duas equipas do Nacional e que só há uma de Lisboa que sobe ao Nacional. Ou seja, não pode obviamente haver 17 equipas, seria o antepenúltimo classificado, neste caso o 14º a descer. E se descessem mais, era exatamente por aí que iria acontecer. Ou seja, o número de descidas tem muito a ver com aquilo que são as descidas da terceira divisão nacional para a distrital, e quanto mais equipas descerem, mais equipas também descem. Se isso não acontecer, vamos imaginar que não desce nenhuma de Lisboa e que o campeão de Lisboa sobe ao Nacional, vai haver uma vaga, essa vaga será comatada, como eu já disse há pouco, pelo terceiro classificado da segunda divisão. Portanto, fica aqui esta nota. Paulo, este ano temos uma Manjoeira muito forte. Eles já o ano passado andaram aqui nos primeiros lugares, mas depois, para o fim, deixaram-se vir para trás. Agora estão a liderar 5 pontos de avanço. O Carregado, equipa que nós o ano passado também comentámos na Final Four da taça também, para além do campeonato, com 30 pontos, o Grob com 29, o 3 de Agosto com 28. Há aqui uma luta também forte para os primeiros lugares. Sim, eu penso que aqui nos primeiros 4 lugares, eu acho que qualquer destas equipas ainda pode ambicionar a chegar ao primeiro lugar. Este campeonato começou da melhor forma, nós fomos comentar o Grob com o Manjoeira, foi um jogo espetacular, que o Grob venceu no último segundo, ou a 2 ou 3 segundos do fim, e portanto este campeonato ficou logo apresentado desde a primeira jornada. Curiosamente é a única derrota que o Manjoeira tem. Sim, e podia também ter ganho esse jogo. Isso foi um jogo com muitas peripécias, foi um jogo que creio que claramente o Grob beneficiou do fator casa, porque também estava um bom ambiente na Pedro Alexandrino, creio que foi aí que foi. O jogo, e foi uma excelente partida que deixou-nos logo com água na boca para o que seria este campeonato. O Carregado, na mesma linha do que fez a época passada, é uma equipa muito forte, é uma equipa com um projeto muito interessante, que nos últimos 2-3 anos tem tido esta consistência, e é daquelas equipas que faz falta ao nosso futsal. E sem esquecer que o Carregado veio da segunda, portanto subiu à primeira. Exatamente. E está a lutar pelo título da primeira. Sim. E portanto eu acho que esta divisão é uma divisão muito forte, é uma divisão que também, não me querendo repetir, mas fazendo, que vai valer muito a pena continuar a seguir com atenção, porque temos aqui equipas excelentes, temos outras lá um pouco mais para o meio da tabela que prometiam um pouco e que estão a desiludir, mas aqui, falando nestas equipas que estão a tentar a subida à Nacional, acho que será de uma destas 4. Não colocava já o Manjoeiro, apesar dos resultados e apesar de estar em primeiro lugar, não colocava já como garantido. Creio que os 3 que vêm logo a seguir ainda vão dar muita luta. Sim, até porque podemos aqui ter uma referência relativamente aos golos marcados e sofridos. Por exemplo, o Carregado marca muito mais, não, mas marca mais 10 golos que o Manjoeira, 65-42. O Manjoeira tem 55 marcados, 34 sofridos. O Grob, com 58 golos marcados e 35 sofridos, tem um gol average superior ao próprio Manjoeira. E depois temos aqui a questão do 3 de Agosto, que é uma equipa que sofre também relativamente menos golos. Mas pronto, é uma série também, tal como se falou na segunda divisão, aqui também as equipas, ou melhor, provavelmente são as equipas de baixo que poderão decidir muito da classificação de cima, porque podem roubar pontos às equipas que estão na liderança, ou pelo menos ali a rondar os lugares da liderança. Sim, penso que sim. Acho que isso pode fazer a diferença nas contas finais. Muito bem. Relativamente às descidas, temos aqui já 3 equipas a destacarem-se, não é? O Infantado, o Torre-Laranjo e o Alegranense, enfim. Pelos resultados obtidos, dificilmente, digo eu, vai escapar da descida, a menos que faça uma segunda volta, e ainda não, referi que ainda não concluímos a primeira volta, e, portanto, fica aqui esta nota, enfim, não querendo dizer, já estar a criar aqui, ou pelo menos a dizer que o Alegranense vai descer, mas claramente é a equipa que tem mais probabilidades disso acontecer. O Torre-Laranjo e o Infantado também, até porque a diferença entre o Infantado e o Académico de Ciências já é significativa, se bem que o Infantado tem menos um jogo. Se no caso de ganhar, fica a 5 pontos. Caso contrário, mantém uma distância para o Académico de Ciências já considerável, sendo que o Infantado pode não descer. Atenção. Exatamente. Sim, eu creio que as coisas aqui para o 15º e para o 16º começam já a ficar muito complicadas. Nestas coisas sabemos que tudo pode mudar, basta haver alguma entrada, alguma saída, e as coisas também mudam rapidamente, mas quando as equipas entram...
nesta dinâmica de derrota e quando as coisas começam a correr mal, é muito difícil dar a volta. Veremos, ainda falta muito tempo, mas olhando agora para a classificação, fica difícil de acreditar que as coisas vão mudar assim tanto até o fim do campeonato. Portanto, vamos apostar numa joelha, num carregar num Grove e num 3 de agosto para disputar o campeonato até ao fim. E depois o Infantado Torre Laranja nessa terem de se fazer pela vida porque não está fácil. Sim, eu creio que o Infantado ainda, apesar de tudo, ainda pode respirar um bocadinho mais se ganhar este jogo que tem atraso, se bem que o Torre Laranja também o tem, mas creio que está a começar a ficar difícil para estas equipas. Voltamos então agora aqui um bocadinho a falar com a Bia só por uma questão. A Bia, para além de jogadora, este ano tem uma nova função. Ela é árbitra. Começou este ano a arbitrar jogos. E é uma função muito necessária nos jogos, não só de futsal, também de futebol. Há sempre, eu desde que estou aqui inscrito na Ação Futebol de Lisboa, desde 96, 97, como seccionista do Académico de Ciências, até hoje, sempre ouvi falar, e sempre a tecla foi sempre a mesma, que era a falta de árbitros. Portanto, há uma grande necessidade de termos árbitros. Um apelo que nós costumamos aqui fazer, não só nos magazines, mas também nos jogos que transmitimos, é que quando há cursos de árbitros que se inscrevam, nem todos podem ser ricardinhos, mas todos podem ser árbitros, no caso de terem essa vocação ou de gostarem da modalidade, e é uma forma de continuarem ligados à modalidade. Bia, não é assim tão difícil ser árbitro, certo? Sim, não é. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Obviamente que para estar na arbitragem é preciso gostar-se muito, não só da modalidade, mas também daquilo que fazemos. Mas não é difícil. E aqui tenho que falar pela Associação de Futebol de Lisboa. Dão-nos todas as bases, dão-nos tudo aquilo que nós precisamos para conseguirmos ser dia após dia melhores. Temos, durante todos os meses, temos sempre várias reuniões para sermos cada vez melhores árbitros e, portanto, também seguindo um bocadinho a tua linha de raciocínio, eu próprio também apelo às pessoas para se candidatarem. Vai haver agora um curso no início de janeiro, portanto, a dia 30 ainda vão a tempo de se inscrever. É gratuita a inscrição? É gratuita, sim, é gratuita a inscrição e é uma experiência muito enriquecedora. O que é que tu começaste agora, fizeste o curso, começaste a apitar jogos, o que é mais interessante, o que é mais motivante, aquilo que tu consideras mais engraçado de ser árbitro? A mim, enquanto atleta e árbitra, neste momento é muito ver o outro lado. Eu, enquanto atleta, às vezes não compreendia decisões que os árbitros tomavam e hoje em dia ainda me custa um bocado, mas agora, estando já deste lado, começo a perceber algumas decisões e é interessante ver isso. Se calhar num jogo meu em que assinalavam determinada situação, eu se calhar reclamaria, e hoje em dia quando eu assinalo eu penso, ok, se calhar até faz sentido e eu fui um bocado burra ter reclamado na altura. E isso a mim tem sido interessante, ver esse lado da moeda, de perceber algumas coisas que eu na altura não entendia. E depois tem outras coisas, tem todos os convívios que nós temos com os outros árbitros, e acima de tudo, que para mim é o mais importante, é trazer ao de cima a verdade esportiva em cada jogo. Muito bem. Tu lá na tua equipa dás na cabeça às tuas colegas quando elas mandam vir com os árbitros? Agora tens outra responsabilidade, não é? Sim, o que também é curioso, porque eu também sou das jogadoras que mais reclama com os árbitros, mas são situações diferentes, e aquilo que eu costumo dizer é quando eu estou a jogar, eu quero ganhar o jogo e faço tudo para ganhar o jogo, enquanto árbitra, eu acima de tudo tenho que ter um jogo calmo e arbitrar da forma mais correta, consoante as leis de jogo. Mas eu vejo muito, e às vezes deparo-me a estar a ver um jogo, ou mesmo no meu próprio jogo, e a pensar, se fosse eu a árbitra, o que é que eu tomaria naquela decisão. E às vezes as minhas colegas reclamam e eu vou lá e digo, olha, Calma. falta, é fora para elas, é o que for, e vou-te dizendo, e elas às vezes também se riem, e é engraçado esta dinâmica. Muito bem. Paulo, tu já foste árbitro, não és, mas já foste, mas tens uma responsabilidade acrescida, porque tu és treinador de escalões de formação, e sobretudo de escalões de benjamins. Tu incutes nos teus jogadores a necessidade de respeitar o árbitro e não discutir as decisões dos árbitros? Sempre. É uma coisa que para mim é completamente... não é negociável. Não há hipótese. Se tiveres um jogador teu a reclamar com o árbitro, chamas a atenção logo imediato. Na hora. E em relação a isto que estavas a dizer de precisarmos de árbitros, é mesmo isso. É uma coisa que eu acho mesmo muito triste quando há um jogo
que não há uma das equipas presentes. E quando não há um árbitro, o jogo torna-se mesmo muito triste. E não deixa de ser curioso que temos tantos pais e adeptos a queixar-se tanto dos árbitros, e que no dia em que sentem a falta do árbitro, aí é que se calhar poderiam dar um bocadinho mais de valor àquela pessoa que está ali e que não vai acertar sempre, vai errar muitas vezes, mas vai acertar muito mais vezes do que erra. Nós é que temos a tendência para olhar sempre para o lado negativo. E como a Bia estava a dizer, eu também protesto. Não agora como treinador de Benjamins, porque isso não fazia qualquer sentido estar a fazer isso, mas eu protesto como adepto. Eu, se estiver num jogo num escalão mais avançado, também protesto. Quando jogava, por vezes também protestava, mas acho que as coisas... Sim, mas o protesto em si faz parte Exato, do jogo, sim. Se for porque isto é um jogo dentro- emotivo, também não dentro podemos dos limites Agora, é isso que eu ia dizer, do dentro dos respeito limites. e da educação, acho que tudo faz parte. Agora, os árbitros fazem muita falta mesmo, porque um jogo sem árbitros não é a mesma coisa. Pode ir alguém que até tenha um curso a apitar, mas falta sempre ali alguma coisa. Portanto, tal como tu disseste, muitas vezes a importância do árbitro e a relevância do árbitro só é notada pela sua ausência. Exatamente. E aqueles que muitas vezes criticam o trabalho dos árbitros são logo os primeiros a dizer: que vergonha, não veio árbitros. Pronto, não veio porque não há. E essa é uma particularidade que nós temos de ter em atenção e, portanto, se calhar também chamar aqui a atenção dos clubes. Os clubes também poderiam e deveriam ajudar muito nessa situação e fazer ações de, não digo ações, pelo menos promover este discurso de árbitros junto dos seus adeptos, porque se calhar era uma forma que também se conseguia ter mais candidatos. E, como tudo na vida, na quantidade surge a qualidade, portanto, quanto mais houver, mais qualidade certamente também acontecerá e não haverá esta falta de árbitros. Muito bem, chegamos então ao fim deste Magazine AFL. Foi o último do ano, se bem que quando nós estamos aqui a gravar ainda vai haver um antes do final do ano, mas só nos vão ver no dia 30, portanto será mesmo o último deste ano. Desejar a todos um excelente 2025. Nós aqui na AFL TV vamos continuar a transmitir jogos, a fazer os magazines da AFL. Não se esqueçam de continuarem a ver os magazines golos da jornada, muitos e belos golos que por lá passam. E quanto a nós, iremos voltar num dia destes. Bom ano a todos.